Hariom, hoje é um dia muito importante. É muito importante porque hoje é o dia que se comemora o nascimento de Krishna. Hoje também é importante para a Índia porque hoje é o dia 15 de agosto que comemora o dia da independência da Índia. A Índia ficou independente em 1947 do Império Britânico, depois de 2 séculos, de dominação. E para minha tradição de estudo de mestres, hoje também é um dia muito importante, porque hoje é aniversário do Swami Dayananda Saraswati, que é o mestre da minha professora Glória Arieira, a quem eu devo todo conhecimento de Vedanta, sobre mitologia e simbolismo. É uma pessoa assim admirável e muito importante para mim como uma mestra e também como uma pessoa muito querida para o meu coração. E então, dedicando a ela e ao Swami Dayananda, que eu sei que ela vai ficar contente disso, está sendo dedicado a ele, que hoje é aniversário dele, é um maravilhoso dia para falarmos sobre, para mim, o grande mestre, que é Krishna, que é o grande mestre da Bhagavad Gita, é uma deidade a quem eu tenho muita devoção. E sendo aniversário dele, nada melhor do que contar uma história sobre esse dia tão importante, sobre essa noite tão importante. Krishna nasce na oitava lua escura da quinzena do mês de Shravana, depende do calendário. Alguns acham que é Bhadrapada, mas depende do calendário que isso é visto. Nasce na cidade de Mathura, dentro de uma prisão. O nascimento dele envolve uma série de acontecimentos assim milagrosos, assim mágicos, diferentes, que as pessoas assim ficam muito encantadas com a história do nascimento de Krishna. O nascimento dele é anunciado no dia do casamento da mãe dele. Ele é filho de uma princesa muito bonita, uma das mulheres consideradas das mais bonitas do período em que ela viveu. Ela chamava-se Devaki e era princesa desse reino de Mathura. Ela era meia-irmã de um príncipe chamado Kamsa, que era um homem extremamente adármico, ele era muito autoritário, ele tinha uma sede por poder, assim, como nunca vista, e ele lutou contra o próprio pai e destronou o pai. O pai dele se chamava Ugrasena, e ao contrário do filho, que era uma pessoa de personalidade muito difícil, muito conturbada, uma mentalidade muito difícil de se tratar, o pai dele não. O pai dele era um grande rei, muito apreciado, as pessoas do povo gostavam muito dele, era muito honesto, muito correto, muito digno, muito generoso, o contrário completo do filho. E o filho, então, dá um golpe no pai e destrona o pai. Algumas correntes dizem que ele prendeu esse pai, outros dizem que ele matou o pai. Eu prefiro acreditar na corrente que diz que ele manteve o pai preso durante o tempo em que ele reinou como rei de Mathura. Apesar de tudo, como na vida tudo é dual, existe sempre a dualidade, não existe bem sem mal, não existe mal sem bem, aonde há mal, há o bem, aonde há o bem, há o mal, A gente não tem como separar uma coisa da outra, Isso é a dualidade do universo onde a gente vive. Apesar de Kamsa ser um cara nada legal, ele também tinha lados positivos e ele gostava muito dessa irmã, dessa meia-irmã. Achava ela bonita, gostava muito dela e queria um bom casamento para ela. E ele procura, então, na região, um homem que fosse à altura dela. Tinha que ser um príncipe, um rei, uma pessoa muito importante, um nobre. Ele então encontra um nobre muito importante, um homem muito culto, um homem muito inteligente, muito sábio, chamado Vasudeva. E ele faz esse casamento, Naquele período, na Índia, os maridos, eles tinham muitas vezes várias esposas, Ele já tinha sido casado antes, o Vasudeva tinha outras mulheres. Tinha uma mulher muito importante, cujo nome é Rohini, lá na frente, na historinha de Krishna, do nascimento dele. A gente vai falar sobre ela novamente. Ele tinha essa esposa que morava num outro lugar, numa outra cidade. E ele então casa-se também com Devaki. E o casamento então acontece. No dia do casamento, o irmão faz um casamento maravilhoso, contrata os melhores serviços, as flores mais bonitas, a melhor comida, a melhor bebida, chama gente de todos os lugares das regiões da Índia, porque ele era um rei importante e tinha um conhecimento muito importante, muita amizade. E aí o casamento acontece,
Ele então tinha preparado um outro palácio, né, para onde a noiva e o noivo iriam se mudar, né, iam para a noite de núpcias, iam viver nesse lugar. E então o casamento acontece. Na hora em que, depois do casamento, em que ele está transportando a irmã, levando, conduzindo a irmã e o noivo para a nova moradia deles, de repente ele escuta uma voz vinda, né, do céu, vamos colocar assim, né? Não era um rishi que estava falando, não era um sábio que estava falando, não era alguém que estava contando. Ele ouve uma voz misteriosa que diz a ele: Kamsa, deste casamento que está acontecendo agora, vai nascer aquele que vai restaurar o Dharma nesse reino. Você que afrontou o Dharma, você que usurpou o reino de seu pai, você que está causando tão mal a todas as pessoas desse reino, com essa violência que você cometeu, você será vencido pelo 8º filho desse casal, que ele irá vingar o verdadeiro rei e irá restaurar o Dharma e o correto proceder nesta região. Ele, na mesma hora, autoritário do jeito que ele era, foi tomado por uma raiva, né? Foi tomado por um ódio, por uma raiva muito grande, ficou inflamado com aquilo. E na mesma hora ele saca da cintura dele um punhal, uma espada e vai em direção à irmã para matar a irmã. Nessa hora, o marido, né, o noivo, né, recém-casado, diz a ele: não faça isso, poupe a sua irmã, poupe a minha esposa tão jovem, isso não vai acontecer. E ele vai e diz: não, essa voz é uma voz, eu reconheço essa voz, isso é uma premonição que eu estou tendo e essa voz está falando comigo e eu vou matá-la porque eu não vou ser destronado. E aí o Vasudeva diz a ele, né, o príncipe Vasudeva diz a ele: não faça isso, vamos chegar a um acordo. Se você poupar a sua irmã, a vida dela, eu prometo que eu entregarei para você os filhos que nós tivermos. Isso não vai acontecer. Fique tranquilo, isso não vai ser verdade. Ele vai e diz: não, eu acredito nessa voz e eu vou matá-la. Aí ele consegue, Vasudeva, depois de muito esforço, convencer Kamsa a não cometer essa atrocidade, nessa grande violência. E ele então conduz os dois e prende os dois numa masmorra e mantém eles presos ali por muito tempo. A intenção dele era manter eles pela eternidade, né? O tempo em que estivessem vivos seriam mantidos presos, né? Sem direito a nenhum tipo de liberdade, né? Daria só alimentação e os manteria presos ali, né? Bom, e assim ele fez. Trancou os noivos, né, o marido e mulher, na cadeia, os deixou presos na masmorra do palácio. E o tempo foi passando e as crianças iam nascendo. E todas as crianças que nasciam, a ordem que ele dava aos soldados, né, aos homens do exército dele, é que avisassem para que ele pudesse acabar com aquelas crianças, matar as crianças. E assim sairia dele o risco, né, de perder o trono. E assim foi feito, com todas as crianças. Quando chegou no 6º filho, depois que ele matou a 6ª criança, uma voz, da mesma forma, fala com os pais, Devaki e Vasudeva, e diz a eles: eu sou Vishnu. Essa voz fala com eles e diz: eu sou Vishnu. E esse mal precisa desaparecer desse reino, como foi dito anteriormente. É necessário que nasça uma pessoa que venha restaurar o Dharma. E eu nascerei para fazer essa restauração do Dharma, porque todas as vezes em que o mal sobrepõe o bem, o adharma sobrepõe o Dharma, que é o correto proceder, né, os princípios, os valores, eu nasço para restabelecer essa ordem no universo. E nós estamos passando por esse momento, vocês estão passando por esse momento, o reino está passando por esse momento. Então, eu quero que vocês entendam que Devaki irá novamente engravidar, né? Será o 7º filho. Só que esse 7º filho, ele será uma porção da minha energia, Vishnu. Mas uma coisa inédita, né? A Índia tem coisas inéditas, né, gente? A Índia tem coisas incríveis, né? O zero foi descoberto na Índia, né? As primeiras cirurgias foram feitas na Índia. As histórias que não acontecem no Mahabharata e que não acontecem na Índia, nunca aconteceram em lugar nenhum, porque realmente a Índia tem coisas incríveis. E essa foi mais uma das coisas incríveis da Índia.
O que é que Vishnu disse então a Vasudeva? Que aquele bebê que tinha sido colocado, que tinha sido gerado, que seria gerado no ventre de Devaki, ele seria misteriosamente transportado para o ventre de uma outra esposa de Vasudeva, que no caso é aquela Rohini que eu falei há um tempinho atrás. O bebê não terminaria a gestação dentro da barriga da mãe que o gerou, e sim na barriga de outra mulher. E assim foi feito. O bebê foi transportado para a barriga de Rohini, e esse bebê nasce, e a ele é dado o nome de Balarama, que é o irmão, o companheiro de Krishna, né? O que vive com Krishna e é uma contraparte dele, né? A gente pode falar sobre Balarama num outro momento. Mas ele é uma personalidade muito interessante, é um personagem muito interessante. E está sempre muito ligado a Krishna. Logo depois, Vishnu, dessa vez, se materializa e aparece novamente para Devaki e Vasudeva e diz a eles: agora está na hora do meu nascimento, com a minha energia completa. Eu sou Vishnu e vou nascer do ventre de Devaki. E vocês irão dar o nome a esta criança de Krishna. E aí a mãe e o pai ficam muito preocupados, porque sabem que aquela criança é a criança que está predestinada a cumprir o que havia sido prometido, o que a voz havia dito a Kamsa, e eles ficam muito preocupados e dizem como aquilo é possível. E aí Vishnu diz a eles: não se preocupem, porque no dia do meu nascimento, no dia do nascimento da criança, essa masmorra será transformada. Por quê? As correntes que vocês são presos serão quebradas, as portas serão abertas, e todos esses guardas que vocês veem aqui, eles todos cairão em sono profundo. Será uma noite muito escura. E eu quero que você, Vasudeva, na hora do nascimento dessa criança, você apanhe o bebê, apanhe esse menino, que ele vai nascer com todas as marcas, com todas as minhas marcas, as marcas de Vishnu. Você apanha essa criança, as portas da masmorra vão se abrir, você vai atravessar o rio e você vai chegar do outro lado do rio em um lugar chamado Gokula. Nesse lugar chamado Gokula existe uma família muito generosa, e é uma família que ela cuida das pessoas da região. É uma família muito conhecida, é um homem muito honesto, muito digno, chamado Nanda. E a esposa dele se chama Yashoda. Nesse momento, Yashoda também terá dado à luz a uma outra criança, só que será uma menina. Então, o que eu quero que você faça, o que eu indico que você faça da melhor maneira possível, a orientação que eu dou a vocês que façam, é que o menino seja levado por você e entregue na casa de Nanda. Você pegue a menina que está no berço e que nasceu na casa de Nanda, filha de Yashoda, e traga essa criança de volta e entregue essa criança aos braços de Devaki. E aí eles ficam muito impressionados com aquilo tudo, a imagem desaparece, Vishnu desaparece, e aí a gravidez chega a termo, e da mesma forma como Vishnu havia dito, né, acontece o horário do nascimento da criança. E essa criança é Krishna, que nasce nessa 8ª noite, né, da lua escura, desse período do ano de Shravana, e ele nasce. É uma noite de muita chuva, é uma noite muito escura, está acontecendo uma tempestade imensa no reino. E conforme Vishnu havia dito, as correntes se quebram, os guardas dormem, as portas se abrem, e então Vasudeva apanha a criança dos braços de Devaki, que estava assim, doloridíssima, né, de ter que entregar o filho dela, né, o filho que ela havia parido, né, naquele momento, e ela entrega o filho, né, com a confiança em Ishvara, né, ela entrega aquela criança ao pai. E Vasudeva sai escondido de dentro do palácio, a noite escura protege ele de ser visto, né? A chuva dificulta, e ele então atravessa o rio. Só que ele tem que atravessar um rio, é um rio forte, é um rio que estava cheio, um rio que estava pleno de água. E ele tem que atravessar esse rio, o Yamuna, para poder chegar então na margem do outro lado e conseguir chegar até a casa de Nanda. Dizem que na hora, né, isso é mais uma das coisas incríveis do nascimento de Krishna, uns dizem que o rio se abre e que então Vasudeva consegue passar carregando o menino. Outros dizem que a água se acalma e faz realmente uma calmaria. Ela fica tranquila, fica mansa, para que ele possa passar com a criança. Então ele segura o menino, coloca o menino em cima da cabeça dele
e vai transportando o menino, né, por dentro do rio. E para que esse menino fosse protegido da chuva, esse menino nada mais é do que Narayana, Vishnu, os capelos das cobras, né, de Anantashesha se abrem, das nagas, se abrem por cima da cabeça dele, né, fazem uma proteção para que ele possa atravessar o rio, e o pai então atravessa com aquela criança até o outro lado, são e salvo, né, vai até a aldeia, faz a troca das crianças, deixa o menino, apanha a menina e volta para dentro da masmorra. Na hora que ele volta e que ele encontra novamente Devaki, a esposa dele, ele entrega a criança aos braços dela e nessa hora, misteriosamente também, os guardas acordam e começa aquele movimento, uma gritaria, uma confusão e chamam Kamsa e Kamsa então vem para ver o nascimento daquela criança. E quando ele chega, imediatamente ele já chega armado até os dentes para poder assassinar a criança. Quando ele apanha o bebê do colo da mãe para poder assassinar a criança, quando ele aproxima a espada, a criança, na realidade, ela se transforma em Devi, ela vira uma imagem imensa, né? Ela toma uma forma gigante. Ele cai aos pés dela porque ele reconhece, apesar de toda a maldade, né, de toda a ignorância, ele reconhece a presença de Devi, a força de Devi, e ele então cai aos pés dela. E aí ele olha para ela assim, muito assustado, e Devi diz a ele: Kamsa, já está nascido aquele que vai te destronar. Como foi predito, já está nascido aquele que vai retornar o Dharma a essa região. Aquele que vai restaurar o reino a quem é devido. Aquele que vai ser o seu assassino. E ela então, e aí ele fica assim horrorizado e ela então diz a ele: e não pense você que você vai conseguir achá-lo, porque ele já está são e salvo em outro lugar. E ela desaparece. E ele fica estupefato com aquilo ali, né? E logo volta a si e aí começa a ficar desesperado com aquela situação e começa a montar uma série de patrulhas para procurarem por aquela região uma criança com aquelas características e que tinha nascido por aqueles momentos, né? Mas ele não consegue. Ele manda vários asuras, vários demônios para poder tentarem achar e destruir Krishna, mas é claro que ele não consegue. E assim, Krishna fica são e salvo na casa de Nanda e de Yashoda, numa vila próxima, e lá ele cresce como o vaqueirinho que todos nós conhecemos, né, das histórias maravilhosas, né, de Krishna comendo iogurte e aprontando todas as dele, né, que ele era uma criança muito alegre, muito divertida, muito levada, né, foi um menino muito levado, isso é que as Puranas contam sobre ele, né, dá milhões de sustos na mãe, no pai, nos vizinhos, né, várias passagens incríveis, né, que as minhas prediletas, né, são as passagens da visão cósmica, né, quando ele come terra e a mãe, depois de brigar com ele, fala muitas vezes: não faça assim, Krishna, você não pode comer terra, você vai ficar doente, e brigava com ele, e botava ele de castigo, e não adiantava que ele continuava fazendo a mesma coisa, até que um dia ele come terra novamente, ela muito zangada com ele, vai até ele, abre a boca dele para poder que ele cuspa fora aquela terra, e quando ela abre a boca dele, ela tem uma surpresa. Ela vê dentro da boca daquela criança que ela criava, aquela criança que ela amava, ela vê todo o universo, ela tem a visão cósmica naquele momento. E cai quase como fulminada, né? Assustada com aquilo e embevecida, né? Com aquela visão cósmica que ela tem dentro da boca, da garganta do próprio filho, né? Então essa é uma passagem linda de Krishna criança, né? Ele tem outras dele como rapazinho já, né? Quando ele encantava todas as gopis, as mocinhas da região, tocando a flauta, né? Que são as imagens clássicas que nós conhecemos dele, né? A Rasa Lila, que é um jogo maravilhoso, né? Que é uma brincadeira de roda, né? Na hora que ele se materializa, né? Individualmente para cada uma das gopis, né? Que é uma história que a gente pode contar depois, que é uma coisa muito bonita. Então, Krishna tem milhares de passagens maravilhosas, mas essa do nascimento dele é uma passagem, assim, é uma história muito boa de ser contada hoje, né? Até para a gente poder celebrar esse nascimento desse grande mestre, o mestre da Bhagavad Gita, que é o ponto alto, né, de Krishna, o grande discurso entre ele e o discípulo Arjuna, o primo tão querido, que
É, é um livro maravilhoso, é um ensinamento assim espetacular, é o que guia a minha vida e realmente é muito importante para mim e para milhões de pessoas, né, no mundo. Então, os meus agradecimentos por essa celebração do aniversário de Krishna hoje, que ele possa nos abençoar com o seu conhecimento, com a sua alegria, né, com a sua vivacidade, com a tranquilidade, com a flexibilidade, né? Krishna, ele traz essa sensação, né, esse ensinamento, né, de que o Dharma, ele não é absoluto, ele é relativo. Isso é muito difícil de ser compreendido. Eu mesma, assim, é uma coisa que eu me debato todos os dias, é muito difícil, mas é um aprendizado que a gente tem que fazer todos os dias. O nosso dia a dia tem que ser, assim, inspirado nele. E o meu agradecimento especial à Glória Di, ao Swami Dananda e a todos os mestres da linhagem que trouxeram esse corpo de conhecimento, né, dos Vedas, Vedanta e essas maravilhas que encantam a nossa alma e enaltecem, né, a nossa alma e fazem com que a gente possa ter uma mente melhor, que esse é o nosso objetivo, uma mente mais clara, mais objetiva. E é isso. Muito obrigada. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurupyo Namaha. Harihi Om.